O MPLA está a precisar urgentemente de um presidente de transição. O MPLA precisa sair do ciclo de presidentes ditadores para um ciclo de presidentes restaurativos. Os presidentes restaurativos, nessa perspectiva, não podem ser só presidentes políticos, tem que ser também presidentes simbólicos. A simbologia transicional no MPLA reside mesmo nos mais velhos ainda. É aí onde eu volto a tocar no Fernando da Piedade Dias dos Santos Nandô, que já referi no vídeo anterior. Mesmo que seja para só um mandato, mas poderia ser uma figura simbólica de transição de um lado, do outro lado de restauração. O que é a restauração nesta perspectiva? Era fazer uma espécie de o MPLA se reconciliar consigo próprio. O MPLA precisa se reencontrar. O MPLA está desavindo. O MPLA está contrafeito. O MPLA está adulterado. O MPLA está em a deriva. Precisa se reencontrar e se reconciliar consigo próprio. E nesta perspectiva precisa de um líder simbolicamente unificador, de um lado, do outro lado, aquele que carrega o próprio capital sincrético, onde todos conseguem respeitar. Aqui, rapidamente, fazendo alusão ao Nandô, vou dar 2 exemplos. Não comparativo de uma perspectiva de pessoas, mas comparativo de uma perspectiva de contextos. Nelson Mandela na África do Sul e Barack Obama nos Estados Unidos da América. Eu não estou a dizer que vamos comparar Nandô com Nelson Mandela, está fora de questão comparativa. Não estamos a dizer que vamos comparar Nandô com Barack Obama, está fora da questão comparativa. São contextos. Nelson Mandela, quando esteve preso por mais de 27 anos, nunca sonhou, nunca pensou em ser presidente da África do Sul. Mas dentro do ANC, que é o próprio partido histórico dos negros na África do Sul, havia muitos discursos contraditórios, muitos desavindos, muitos contrafeitos, muitos nervosos. E, do outro lado, havia um regime dos brancos brutalmente nervoso contra os negros. Se, depois da libertação do Nelson Mandela, o primeiro presidente do ANC e da África do Sul não fosse o Nelson Mandela, moderado, simbolicamente forte, a África do Sul entraria na guerra civil. E Nelson Mandela não foi presidente da África do Sul na perspectiva política, foi presidente da África do Sul na perspectiva transicional e restaurativa. Ele veio a implantar a própria justiça restaurativa, a conciliar as várias raças, as várias vontades antagônicas e gerir a ponte, portanto, atravessar de um lado para o outro. Aquele simbolismo foi tão forte, mas Nelson Mandela era uma figura tão respeitada dentro e fora do ANC que não poderia ficar 10 anos no poder, não poderia se eternizar no poder. Se ele fosse como João Lourenço, se ele fosse como Alassane Ouattara, se ele fosse como Obiang Nguema, se ele fosse como Paul Biya, se ele fosse como outros ditadores africanos, se eternizaria no poder, nunca mais sairia, talvez até a sua morte. Não, ele não veio para fazer política, veio para gerir a transição de um regime tóxico e também de um poder dos negros nervosos e vingativos. Nesta perspectiva de transição, o MPLA do Nandô, do Fernando da Piedade dos Santos Nandô, pode se reencontrar muito mais rápido e encontrar a restauração do que qualquer outro candidato que venha para a presidência do MPLA com uma ponte para chegar no poder no país. O Barack Obama vem para a presidência da América precisamente num contexto também similar com o contexto sul-africano. Claro que não havia apartheid nos Estados Unidos da América, mas a governação, a presidência, a administração Bush
cometeu tantos erros de cálculos dentro e fora da América, que a imagem da América estava muito desgastada. Os europeus já não gostavam mais da América, não só porque o George Bush arrastou o Reino Unido para a guerra do Afeganistão e do Iraque na era do Tony Blair, como também a Europa estava a começar a virar as costas à América. Os asiáticos já não gostavam mais dos Estados Unidos da América. A África também não gostava mais dos Estados Unidos da América. A América começava a se tornar no estado mais odiado no mundo, abominável. As inteligências americanas procuraram, esquadrinharam, averiguaram, procuraram agulha no palheiro, encontrar uma figura política que reunisse consenso, simbolizasse e restaurasse a imagem da América, quer dentro, quer fora. E Barack Obama encaixava no perfil que as inteligências estavam a sondar. Barack Obama comunicava cessação de parentesco com a África pelo lado do seu pai biológico, pois que era de origem queniana. Barack Obama comunicava sensibilidade de parentesco com os asiáticos por meio da Indonésia, onde ele também tinha o padrasto e viveu. Portanto, os asiáticos poderiam olhar para o Barack Obama como seu parente e comunicaria, portanto, essa sensibilidade. E os africanos também. E Barack Obama era um universitário civilizado com aquela compleição e comportamento dos europeus. Então poderia encontrar proximidade restaurativas com uma Europa que já não olhava com bons olhos para a América. E dentro da própria América, Barack Obama transmitia consenso entre as minorias, quer os negros, os afrodescendentes, quer outras minorias. Portanto, ele era uma figura global dentro da América. Quando se tornou presidente, inclusivamente houve simpatia da parte de Fidel Castro, que era o inimigo radical dos americanos, porque Barack Obama comunicava esse tipo de desenvoltura e cidadania planetária. Angola chegou num ponto onde nós não precisamos mais de um político ambicioso que vem só para dar ordens e ganhar dinheiro e atrapalhar o país. Nós precisaríamos de um líder que dentro do país reunisse o simbolismo de respeito e também uma ambição unicamente de restaurar o país e não mais de vir dar ordens. Dentro do MPLA, o Fernando da Piedade Dias dos Santos Nandô ainda consegue reunir esse simbolismo, quer intergeracional, quer na perspectiva de restauração de um partido totalmente desavindo. E chegando no poder como país, poderia ser de ponte de uma geração dos pais da independência para uma geração dos Valdir Cônego, dos jovens, de nós, que somos os filhos dos proclamadores das independências. Então, essa transição precisa se despir de qualquer ambição de dar ordem, de qualquer vaidade politicista e de qualquer infantilismo político. Mas era preciso olhar para o país, qual é a figura que as nossas inteligências podem nos ajudar a conduzir o povo a investir numa figura que vai servir de ponte, de restauração e de transição. Isto não compete ao João Lourenço. João Lourenço, o tempo dele está a esgotar. E é o momento de se levar a uma seriedade sem precedente para encontrarmos figuras com nomes. Nós não podemos fazer uma imaginação fantasmagórica. Nós temos que identificar nomes. E eu estou a arriscar, citando Fernando da Piedade Dias dos Santos Nandô, dentro do MPLA. Mas poderia sugerir também na oposição.